Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Leandro de Física falando. Espero que todos estejam se cuidando, né? Eu dividi esse nosso momento dessa semana em duas videoaulas, para não ficar uma coisa muito longa, ficar mais curtinho e você adequar aí de acordo com o seu tempo. O que nós vamos fazer nessas duas videoaulas é resolver questões sobre movimento circular uniforme. Vamos lá para a parte 1, então. Bom, para começar, vamos fazer uma breve revisão aqui, né? O movimento circular uniforme é aquele movimento em que a velocidade do corpo se mantém constante em valor, mas ela muda com a direção por causa da existência da aceleração centrípeta. Isso faz com que o corpo tenha uma frequência de giro e também um período, né? Que é aquele tempo necessário para que se complete uma volta. Lembre também que o deslocamento que a gente tem linear é o deslocamento angular pelo raio, assim como a velocidade linear também é a velocidade angular pelo raio, que são as relações entre as grandezas lineares e angulares. Essa velocidade angular é o quanto de ângulo você descreve durante certo tempo. E a função no movimento circular uniforme, ela é descrita em relação às grandezas angulares, onde você tinha S, agora você tem o θ final, onde você tinha o S0, agora é o θ inicial, e onde você tinha a velocidade V, agora é a velocidade de giro, né? A frequência é medida pela quantidade de voltas que você dá durante certo tempo, mas ela também está interligada ao que a gente chama de período, porque frequência e período são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor o período. Quanto menor a frequência, maior o período. Ok? Por fim, a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração responsável por fazer a velocidade inclinar com o tempo, para que você possa descrever o círculo, né, a trajetória circular. Ok, gente? Então vamos lá para a nossa primeira questão de hoje, que vem lá do Enem de 2019. Na madrugada de 11 de março de 78, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era igual à da Terra, superior, inferior, igual, superior, no sentido oposto ou no mesmo sentido. Então, vejam aqui a figura que foi dada na questão para a gente resolver ela rapidinho. Aqui está o sentido de giro da Terra, né? Então, o Rio de Janeiro está se deslocando nesse sentido aqui, né? Fazendo esse movimento para o lado direito. Os fragmentos do satélite caíram em cima do Rio de Janeiro, né? Começaram a reentrada em cima do Rio de Janeiro, mais ou menos, mas eles foram cair no Oceano Atlântico, na região do Oceano Atlântico. Então significa que como o Rio de Janeiro está girando para a direita e os fragmentos também foram para a direita, para que eles não caíssem em cima do Rio de Janeiro, eles tinham que estar aqui girando mais rápido do que o Rio de Janeiro. Então eles giram no mesmo sentido e com uma velocidade angular maior do que a velocidade do Rio de Janeiro. Isso nos dá como resposta a letra B de bola. Ok, gente? A questão seguinte vem do Enem de 2014. Um professor utiliza essa historinha em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, né, como o atrito, por exemplo, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Então está aqui o quadrinho, a Mônica joga o coelhinho no Cebolinha, né? Aí o Cebolinha brinca com ela dizendo que ela errou, e aí ela jogou tão forte que esse coelhinho deu a volta na Terra, passou por ela de novo e acabou acertando o Cebolinha, ok? Então, percebam que, já que ele disse que o módulo da velocidade é constante, o módulo é o valor. Quem é que muda o valor da velocidade? É a aceleração tangencial.
A aceleração tangencial é responsável pela mudança do valor da velocidade. Se eu não tenho mudança de valor da velocidade, então eu também não tenho a aceleração tangencial. Daí, nesse sentido, nessa questão, a aceleração tangencial para a gente vai ser nula, letra A. Não se esqueça, existe aceleração centrípeta porque o objeto está fazendo uma curva, mas a aceleração centrípeta não altera o valor da velocidade, só altera a direção. Dando continuidade, gente, numa questão de um vestibular lá de 97, diz assim: um ciclista percorre uma pista circular de raio 20 metros, fazendo 1/4 de volta a cada 5 segundos. Para esse movimento, a frequência medida em hertz e a velocidade angular em radianos por segundo são, respectivamente. Então, perceba o seguinte, que o segredo da nossa questão está aqui, ó. 1/4 de volta a cada 5 segundos indica para a gente o período, né? Se você dá 1/4 de volta em 5 segundos, então a volta inteira você vai dar 5 vezes 4, né? 5 segundos para cada quarto. Então, 20 segundos aqui é o período do movimento, o tempo que se executa uma volta. Como a gente sabe que frequência e período são inversos, então se eu já sei o período como 20, então 1 sobre 20, 0,05, nos dá como respostas possíveis letra A ou letra B. Agora vamos atrás da velocidade angular, né? Nós sabemos que a velocidade angular é o quanto de ângulo você anda durante certo tempo. Perceba que se a gente der uma volta completa, esse ângulo vai ser 2π. Mas se a volta for completa, o tempo daqui de baixo tem que ser o tempo de uma volta completa, que é o período. E aí perceba também que, como você tem 1 sobre o período, né? 1 aqui na frente, período aqui embaixo, 1 sobre período é frequência. Então eu posso escrever essa equação de velocidade angular assim ou assim. Guarde essas duas equações porque elas são extremamente úteis. Então estou pegando essa primeira aqui, ó, que eu já sei o período, né? 20. Simplifico 2 com 20, dá π sobre 10 radianos por segundo, que nos dá como resposta a letra. Questão do Enem 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado, esse sistema aqui. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 rotações por minuto, voltas por minuto. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadrinho aqui, ó. Então nós temos o eixo do motor, que está junto com a engrenagem A, que está ligada à engrenagem B, que está junta com esse eixo da engrenagem C, que está ligada a engrenagem D, que por sua vez gira o ponteiro, ok? Qual é a frequência de giro do ponteiro em rotações por minuto? Vamos lá então pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos pensar um pouquinho aqui no funcionamento das engrenagens, né? Perceba que a gente precisa estabelecer umas relações. Se você olhar para esse ponto ou para esse aqui, tanto faz, vamos pegar esse aqui, ó. Esse ponto diz para mim que a velocidade linear nesse ponto é a mesma para as duas engrenagens. Se não fosse, você teria uma engrenagem deslizando em relação à outra. E isso não acontece. Então a gente tem que a velocidade linear é transmitida de uma engrenagem à outra, mas elas giram com frequências diferentes. Por quê? Porque elas têm tamanhos diferentes. Uma volta dessa grande vale mais que uma volta dessa pequena. Então as frequências de giro são diferentes, mas a velocidade linear é igual. Tranquilo? Então pegue esse exemplo daqui com 6 dentes e essa daqui com 12 dentes. Se você comparar as duas, você vai perceber que uma volta dessa daqui equivale a 2 voltas dessa daqui. Ou seja, enquanto a engrenagem laranja dá apenas uma volta, a engrenagem vermelha dá 2. Então, a frequência da engrenagem vermelha é 2 vezes a frequência da engrenagem laranja. Sabendo disso, então, a gente chega a essa conclusão aqui, ó. 1/2. Por que é 1/2? Porque é o dobro. Se você chamar esse de 1,
esse daqui é 2. Então, na verdade, você tem que o número de dentes da engrenagem B pela frequência de B tem que ser o número de dentes da engrenagem A pela frequência de A. Guarde essa equação porque ela é bastante útil. Bom, então dando continuidade aqui, ó, tem uma coisa que você precisa se ligar para responder essa questão. É que quando você olha para aqui para o eixo do motor, o que girar esse eixo gira a engrenagem A. Da mesma maneira, o que girar a engrenagem B vai fazer girar o eixo daqui que gira a engrenagem C. Da mesma maneira, o que girar a engrenagem D gira esse eixo que faz girar o ponteiro. Então, isso significa para a gente que a frequência do motor é a mesma frequência da engrenagem A frequência da engrenagem B é a mesma frequência da engrenagem C, e a frequência do ponteiro é a frequência da engrenagem D. Se ligue nisso, viu? Bom, se a gente pensar entre A e B, né, a transmissão do movimento de A para B, você vai ver que, usando a equaçãozinha que a gente acabou de achar, olha o número de dentes aqui, de A e de B, e nós sabemos que a frequência de A vai ser a frequência do motor. Então, fazendo essa substituição, ó, 72 dentes de B, 24 dentes de A, a frequência de A é a frequência do motor, dada lá no enunciado 18, a gente vai encontrar que a frequência de B é de 6 RPM. Aí, a gente, sabendo a frequência de B, já sabemos a frequência de C, porque elas são iguais. E aí a gente pode fazer agora a transmissão do movimento de C para D. Fazendo isso, a mesma equação, só que aplicada entre C e D. Olha o número de dentes aqui, né? Então, substituindo 36 dentes para C, frequência de C, acabamos de achar 6. 108 dentes para D, frequência de D, o que a gente vai achar que é a frequência do ponteiro, perfeito? Então, fazendo aqui a continha, ó, 216 dividido por 108, a gente vai ter que a frequência de D é 2 RPM, portanto, letra B de bola. Tranquilo, gente? Valeu, até a próxima com a parte 2 de resolução de questões de movimento circular uniforme. Obrigado!